Explicação detalhada do livro de 2 Timóteo. O livro de 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, enviada a seu discípulo e amigo Timóteo. Esta epístola é considerada o testamento espiritual de Paulo, pois ele a escreveu enquanto estava preso em Roma, sob um regime severo, ciente de que sua execução estava próxima. Diferente de suas outras cartas, onde Paulo instrui igrejas inteiras, esta é uma mensagem pessoal e emocional, cheia de encorajamento, exortação e despedida. Paulo deseja que Timóteo continue firme no ministério e permaneça fiel ao Evangelho, mesmo diante da perseguição e da apostasia, abandono da fé por muitos. Contexto histórico e autor. Autor: Apóstolo Paulo. Local e data: prisão em Roma, por volta de 67 anos depois de Cristo. Destinatário: Timóteo, um jovem pastor responsável pela igreja em Éfeso. Situação: Paulo estava em sua segunda prisão em Roma, desta vez em condições muito mais duras do que sua primeira prisão. Ele sabia que não seria libertado e que seu martírio estava próximo. Nesta carta, vemos um Paulo que já enfrentou muitas dificuldades. Amigos e companheiros de ministério o abandonaram. 2 Timóteo 1, 15 e 4, 10. Muitos estavam se afastando da fé e caindo em falsas doutrinas. A perseguição do imperador Nero contra os cristãos estava em seu auge. Mesmo assim, Paulo permaneceu fiel e encorajou Timóteo a fazer o mesmo. Temas principais da carta: a perseverança na fé. Paulo deixa claro que seguir a Cristo não seria fácil. Ele lembra a Timóteo que o Evangelho traz perseguição, mas que o sofrimento por Cristo tem valor eterno. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, 3. Ele usa 3 metáforas para explicar a necessidade de resistência e fidelidade. O soldado deve se concentrar na missão e não se envolver com distrações. O atleta precisa seguir as regras e demonstrar disciplina para vencer. O lavrador trabalha com paciência para colher bons frutos no tempo certo. O perigo da apostasia e dos falsos ensinos. Paulo adverte que nos últimos dias as pessoas se tornariam cada vez mais rebeldes, egoístas e resistentes à verdade, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4, 3. Ele menciona falsos mestres que estavam enganando a igreja e incentivando práticas erradas, como Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Timóteo deveria se manter firme na verdade e evitar discussões tolas e destrutivas. A supremacia das Escrituras. Paulo destaca a importância da palavra de Deus para a vida cristã. Ele afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e corrigir. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, 16. Timóteo deveria se basear firmemente na Bíblia, pois ela é suficiente para preparar qualquer pessoa para viver uma vida piedosa e fazer a obra de Deus. A despedida de Paulo. Combati o bom combate. No final da carta, Paulo faz uma das declarações mais emocionantes e marcantes da Bíblia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Ele reconhece que sua vida está chegando ao fim, mas que permaneceu fiel. Ele espera com alegria a coroa da justiça que Deus lhe dará. Paulo pede para Timóteo ir visitá-lo antes do inverno, trazendo seus pertences, um manto e pergaminhos. Isso mostra que, mesmo sendo um grande apóstolo, Paulo também tinha necessidades e sentimentos humanos. Estrutura da carta. Capítulo 1. Encorajamento a Timóteo. Não tenha medo, pois Deus nos deu espírito de coragem e poder. Capítulo 2. Persevere na fé. Seja um bom soldado, atleta e lavrador para Cristo. Capítulo 3. Advertência contra os tempos difíceis e a apostasia. A Bíblia é a base da fé. Capítulo 4. Paulo se despede, exorta Timóteo a continuar pregando e fala sobre sua iminente morte. Lições para nós hoje. A fé cristã exige coragem. Mesmo diante da perseguição, devemos permanecer firmes. Devemos nos preparar espiritualmente.
Precisamos conhecer bem a Bíblia para evitar falsos ensinamentos. O sofrimento por Cristo tem recompensa eterna. Paulo sabia que valia a pena perseverar, e o mesmo vale para nós. Devemos terminar bem nossa jornada. O maior objetivo da vida cristã não é apenas começar bem, mas permanecer fiel até o fim. Conclusão: 2 Timóteo é uma carta emocionante e poderosa, escrita por um homem que sabia que estava prestes a morrer, mas que não tinha medo, pois sabia em quem tinha crido. É um convite para todos os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante das dificuldades, e a confiarem plenamente na palavra de Deus. Se fossemos resumir essa carta em uma frase, seria: sejamos fiéis a Deus e a Jesus Cristo sempre, pois Ele é fiel a nós todos. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.